E aí eu acho que é importante diferenciar o que são, né, a profissão, a ocupação, né, uma metodologia, né, uma abordagem, digamos assim, uma prática, né? A gente teve um grande avanço do ponto de vista, né, de explicar o que são essas coisas na Constituição Federal, né? Então ela traz, né, que o trabalho no Brasil é livre, é um direito das pessoas, né? E ele só vai ter algum tipo de restrição se a lei, né, se tiver uma lei que estabeleça essas restrições. E essas restrições normalmente são colocadas por um critério de segurança, por exemplo, né? Então existem poucas profissões regulamentadas por lei e esse é o objetivo, porque as profissões elas se transformam, né? O mundo do trabalho ele se transforma e a lei ela leva muito tempo para se adaptar e dizer o que é o que, né? Então, assim, era o objetivo, né, dos legisladores, né, e isso é uma base internacional de discussão sobre o trabalho, né, de que não é bom quando o trabalho, né, as profissões elas são enrijecidas por leis, tá? Então, a Constituição ela traz essa liberdade, né? E aí, lógico, tem a liberdade e existem critérios também, né? E aí os critérios são estabelecidos muitas vezes, né, de formação pelo Ministério, né, da Educação e também, né, do funcionamento, algumas regras, né, pelo Ministério do Trabalho, né? Então, né, existe essa questão da liberdade. Para ser uma profissão, você tem que ter atos privativos, né? O que são atos privativos? São atos que só aquele grupo pode fazer. Isso é que aquelas pessoas elas têm um direito a mais, digamos assim? Não. A lei ela restringe a maior parte da população a um direito, né, de exercer um trabalho para criar um ato que é privativo de um grupo somente. E por que isso? Normalmente por questões, né, de uma segurança, né? Que é o que se coloca. Então, por exemplo, né? A curso de medicina, farmácia, né? Fisioterapia, nutrição, todos eles têm atos privativos. Você só pode fazer aquela prática se você atender às determinações da lei. Já a ocupação é o que você trabalha, né? E você pode ser, por exemplo, né? Você pode ser ter uma formação, né? Como, né, um médico, por exemplo, e você atuar em uma outra área, né? Como, né, um empresário ou um jornalista, ou, né, como administrador. Você pode ter várias ocupações independente da sua profissão, né? Então existe essa diferenciação. Então no campo da ocupação é o que as pessoas trabalham. Só que o Ministério do Trabalho ele identifica, né, o que acontece dentro do território e ele estabelece, né, algumas, digamos assim, ele documenta como acontece aquela ocupação. E ele também estabelece, né, para muitas delas, né, o que é o comum, o que é, né, o exigido, né, para a formação necessária para atuar naquela profissão, tá? Com isso, por exemplo, se a gente vai na classificação brasileira de ocupação, que é onde está esse registro das ocupações, né, ele tem uma descrição do que é aquela ocupação e ele tem lá os critérios de formação, como acontece, né? Então já existem vários, por exemplo, o terapeuta holístico hoje tem um CBO específico, né? Você vai lá. E aí ele descreve o que é essa ocupação, ele descreve aonde atuam essas pessoas, né? Os lugares de atuação, e ele descreve também as necessidades de formação para atuar naquela prática, né?
Saindo mas também num outro cenário, por exemplo, as doulas, né? Elas têm um CBO específico também, tá lá na classificação brasileira de ocupação, né? Os naturólogos, né? Eles também, né, criaram lá a classificação brasileira, né, o código, né, junto ao Ministério do Trabalho, né, que reconhece a sua ocupação. O naturólogo tem uma lei que regulamenta essa profissão? Não, mas ele tem um curso reconhecido no MEC, né? Ele tem alguns cursos reconhecidos no MEC e ele é reconhecido no Ministério do Trabalho. A mesma coisa outras ocupações, né? Como o arteterapeuta, né? O musicoterapeuta, que também tem descrito lá na classificação brasileira de ocupação como funciona, né? Essas ocupações e quais são os critérios, né, para você atuar naquilo. Aí, por exemplo, da arteterapia, né, ele, dentro dos critérios de formação, o Ministério do Trabalho reconhece que tanto a pessoa pode ter uma pós-graduação, né, em arteterapia, né, quanto também existe a graduação em arteterapia, né? Então ele descreve isso, então você tem que ter. E a maior parte desses grupos que eu descrevi, eles também buscam no Congresso Nacional, né, a criação de uma lei específica para, né, ter esse ordenamento jurídico, né? Então, praticamente todos têm projetos de lei lá. E eu já falei com vários grupos, assim, dizendo assim, olha, uma lei, ela está abaixo da Constituição Federal. E a Constituição Federal já permite o trabalho, né, desses grupos. Então vocês não precisam de uma lei, né? Vocês já têm cursos reconhecidos no MEC e vocês têm cursos, né? E vocês têm o ofício de vocês reconhecido no Ministério do Trabalho. Então talvez para essas que eu estou citando, né, principalmente essas de nível superior, o que mais necessita é o reconhecimento social dessa ocupação e não o reconhecimento legal, porque o reconhecimento legal ele já existe, né? Então existe essa diferença, né, de que para ser profissão você tem que ter uma lei. A lei ela não é um ganho de direito, a lei que estabelece atos privativos ela é uma restrição de direitos, ela impede com que parte da população possa exercer aquela atividade, né? Então ela não é um ganho, ela é uma restrição e a Constituição ela já autoriza isso, né? Então no Ministério do Trabalho ele reconhece o ofício e o Ministério da Educação, dependendo da quantidade de horas de formação, ele vai normatizar aqueles cursos ou não, né? Então, o Ministério do Trabalho ele passa a regulamentar os cursos a partir de uma carga horária acima de 800 horas, que começa a ser considerado curso técnico, né? Então, cursos, né, de nível técnico, de nível médio, né? E aí você tem depois as graduações e os cursos tecnológicos, né? Que aí ele já tem uma carga horária maior, né? E como uma formação complementar, né, a esses cursos, existem as pós-graduações, né, que também tem algumas normativas do MEC para que se tenha essa formação. Os cursos que estão abaixo das 800 horas, eles são considerados cursos livres e é autorizado pela, né, reconhecido, digamos assim, essa legitimidade, né, pela nossa Constituição Federal também, pelos atos normativos, né? O Estado brasileiro entende que não cabe a ele regulamentar, né, cada curso e cada coisa que surge nova, né? Então, imagina que para você aprender a mexer no Zoom, por exemplo, você teria que ter uma profissão, um curso, ser regulamentado. A cada plataforma nova que surge, você teria que ter uma normativa do Estado, né? Estou dando um exemplo assim para mostrar. Então, o mercado de trabalho ele caminha muito mais rápido do que os atos legislativos do Estado. Então o Estado ele já criou um arcabouço legal que permite esse trabalho, né? E aí existe, né, então a ocupação, né, ela é quando as pessoas atuam naquilo.
e eles podem ter diferentes formações, né? Então, tipo, eu posso ter um curso de graduação, né? Por exemplo, eu sou educador físico, né? Mas eu tenho uma formação em terapia comunitária e eu não estou atuando como educador físico, digamos, eu estou atuando como um terapeuta comunitário, eu sou contratado como terapeuta comunitário, eu faço formação em terapia comunitária, eu atuo em espaços como terapeuta comunitário e não como, né, a profissão, digamos assim, o que eu tenho, né? Eu posso, entendeu? Desde que eu tenha a formação adequada para isso, eu posso atuar nesta ocupação. Assim como eu posso ser um educador físico, mas atuar como comerciante, eu posso atuar como jornalista, eu posso atuar, né, nas redes sociais, né, como um administrador, como um empreendedor. Então, né, para dar exemplo da diferença da ocupação.